vamos dar início. Então, agora oficialmente um bom dia a todos, né? Sejam todos bem-vindos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. Estamos iniciando então oficialmente aqui a transmissão da nossa Escola Bíblica Dominical. Como eu disse, sejam todos bem-vindos, você que está aí nos assistindo agora e você que nos assistirá depois também, seja muito bem-vindo à Primeira Igreja Batista em Jandira. Nós estamos estudando as cartas de Paulo aos Coríntios, nós estamos na primeira carta. Hoje a nossa lição é a lição 14, os limites da liberdade cristã, que está com base no capítulo 8 de Paulo. A revista que nós utilizamos é essa aqui, né? Então, se você está com a sua revista, você pode pegar. Se você não está, eu darei algumas dicas aqui para nós, né? Antes de iniciarmos o assunto propriamente, eu quero fazer 2 lembretes, né? O primeiro é referente à revista. Não tem problema se você não tem sua revista. Você pode acompanhar a aula conosco aqui, porque eu vou com base no texto bíblico e nas pesquisas que eu fiz para preparar a aula. Então não tem problema se você não tem a sua revista. Fica conosco aí até o final. E o segundo, dentro ainda do primeiro, é a questão da interação nossa aqui. Você pode mandar a sua dúvida, o seu comentário aqui no próprio comentário da live. O que eu peço é para que você seja bem objetivo, ou se você deixar um pouco maior a sua pergunta, que você quebre em duas, coloque em duas partes, porque daí facilita a minha leitura aqui, tá? E desde já eu sempre peço desculpa, porque no momento pode passar uma coisa ou outra despercebido e por conta da dinâmica, às vezes a gente não consegue abordar. A segunda aviso aqui, né, importante para nós, é que desde que nós começamos as transmissões da IBD, nossas aulas elas estão todas aí armazenadas. Então você tem tanto na live aí do Facebook, no histórico, como no YouTube, as nossas aulas. Então se você perdeu alguma e você quer acompanhar o que nós estamos falando até agora, nós temos todas as aulas, todas as transmissões gravadas. Você pode entrar tanto aqui na própria página no Facebook da igreja, como no YouTube, lá você tem um histórico das nossas aulas, tá? Dando esses avisos, vamos orar, pedindo a direção do Senhor para que a gente tenha uma manhã abençoada por Ele e que a gente saia, né, dessa aula transformado por Ele. Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, Pai, por essa manhã fria de domingo, mas gostosa, no qual nós podemos nos despertar e mesmo nos nossos lares, Pai, nós podemos estar juntos e aprender do Senhor. Pai, nós te pedimos por esse tempo de isolamento, de afastamento, ó Deus, que o Senhor continue cuidando dos nossos corações, das nossas emoções, ó Pai, e também dando capacidade, ó Pai, àqueles que estão trabalhando nisso, para que haja logo uma situação de melhora, ó Pai, e que a nossa vida cotidiana possa voltar à rotina que temos, ou com adaptações, mas que pudéssemos voltar à nossa rotina. Mas desde já eu queria te agradecer por essa tecnologia, ó Pai, pela oportunidade que temos de mesmo distantes, podemos ver uns aos outros aqui, ó Pai. Para mim não é simplesmente uma tela do celular, para mim são rostos de pessoas e pessoas que serão impactadas e transformadas pelo Senhor, ó Pai. Então eu me alegro em saber que tem pessoas ali, ó Pai, conectadas e com desejo de aprender do Senhor. E por isso que nessa manhã haja, ó Pai, o agir, que ocorra o agir do Senhor em nossas vidas, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade e fale aos nossos corações. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos dar sequência aqui à nossa aula. É importante aqui eu só fazer um destaque, porque quem tem acompanhado principalmente as aulas que eu dou, você vai observar que eu sempre faço uma introdução, né? Revisando o propósito da carta e fazendo um esboço da carta, né, daquilo que o Paulo vem construindo. Hoje eu não vou fazer isso, né? Hoje eu vou direto ao tema abordado, né? Então, como eu disse, você pode resgatar as aulas anteriores, mas hoje eu vou direto no tema abordado por Paulo. Eu espero que vocês se recordem no que eu disse a aula passada, né? E aqui já vindo para o tema de hoje, a partir do capítulo 7 de Coríntios, até possivelmente o final do capítulo 10, o versículo 11, o versículo 1,
Paulo está começando a responder algumas perguntas da igreja, né? Então Paulo, a igreja de Corinto faz perguntas para eles e ele começa então a responder essas perguntas, né? E ele, lógico que nesse meio das respostas ele trata alguns assuntos abrangendo mais uma questão ou outra. E a partir então do capítulo 11, né, e aí tem uns recortes, Paulo ele começa a trabalhar ele começa a responder alguns problemas da igreja. Então nós estamos aqui dentro dessa parte aqui que Paulo está respondendo a perguntas da igreja. Então, o que é importante a gente ter em mente aqui? Chega algumas indagações, perguntas da igreja para Paulo. Paulo ele começa a responder essas perguntas, tratando dos assuntos que a própria igreja o questiona. E nós vimos que um dos primeiros temas que ele trabalha nessas perguntas, nós vimos nas duas últimas aulas, que é o capítulo 7, onde vai falar da questão do casamento, as questões do divórcio e do celibato, que nós abordamos, como eu disse, nas duas últimas aulas. O segundo tema que Paulo trata dentro desse grupo, desse bloco de perguntas, é sobre o sacrifício aos ídolos. Mais especificamente no capítulo 8, a questão do comer comida sacrificada a ídolos, né? E em como o tema da nossa revista aqui, né? Em como lidar com a nossa liberdade cristã, né? Então, para isso, eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia lá em 1 Coríntios, no capítulo 8. Nós leremos todo o capítulo. Diz assim a palavra do Senhor. Com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria, mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Portanto, em relação aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. Pois mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores. Para nós, porém, há um único Deus, o Pai de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Contudo, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, ainda habituados com os ídolos, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra. E como a consciência deles é fraca, fica contaminada. A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Pois se alguém que tem a consciência fraca vir você, que tem este conhecimento, comer num templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos? Assim, esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Quando você peca contra os seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei a carne para não fazer meu irmão tropeçar. Essa é a palavra do Senhor para nós nessa manhã, né? Eu quero introduzir aqui pensando algumas coisas com vocês. A irmã Silvia está dizendo ali que ela não está vendo a minha imagem. Mais alguém não está me vendo? Né? Existem coisas na nossa caminhada cristã que são bem claras e indiscutíveis. Por exemplo, amar a Deus e respeitar o próximo, ser bondoso, ser generoso, entre outras, são coisas que estão muito claras para nós. Existem outras coisas que são claramente descritas como proibidas, que são erradas. Por exemplo, o adultério, o assassinato, a idolatria, o ódio. São coisas que de fato... Obrigado, Natália. Então pode ser algum problema na sua conexão, irmã Silvia. Então, assim, são coisas que de fato são proibidas. E na nossa caminhada cristã nós temos essas questões
muito clara. A Bíblia deixa isso muito claro para nós. Esses são exemplos de coisas claras e específicas para nós cristãos. Porém, há outras coisas que não são tão específicas assim, e muitas vezes nós estamos diante de algumas situações que a nossa mente fica imaginando. Será que pode? Será que eu posso fazer? Faço? Não faço? Será que não pode? Né? E a gente começa a pensar em relação a essas coisas. Eu quero, na introdução aqui da nossa aula, pensar em 3 situações com vocês, sem fazer um juízo de valor aqui, apenas levantando as situações de forma hipotética, para a gente introduzir a nossa aula aqui e para a gente pensar naquilo que Paulo está falando. A primeira delas, imagina que você, em um sábado à noite, né, está acontecendo ali uma quermesse, uma festa junina, e você sabe disso, né? É um local que fica entre a sua casa e a igreja, e está ocorrendo essa festa. Não tem nada a ver com a minha camisa, e imagino que essa festa é num tempo que as pessoas possam se reunir, né? E você nesse dia tem um compromisso na igreja. No sábado à noite você foi lá no encontro de casais, né? E você, depois de um encontro de casais delicioso com a Regiane, com o Douglas, o pastor Júnior, a Sônia ali, né, ouvindo a palavra do Senhor, brincando, e mais a equipe que os ajudam ali, você sai da igreja, mas só que você sabe que no seu trajeto da igreja para sua casa você vai se deparar com essa quermesse, com essa festa junina ali. E você está com uma vontade imensa de comer uma maçã do amor que vende ali. Que você sabe que ali ela é deliciosa, que ela é uma das melhores que existe, porque você já comeu no passado. A primeira questão que eu queria que a gente pensasse aqui é se você poderia ir até lá e comprar a maçã do amor vendida ali numa barraquinha de festa junina. Essa é uma primeira questão. A segunda questão que eu quero levantar com vocês, para a gente, dentro dessa construção aqui que eu estou fazendo, imagina que você é fã de uma banda muito boa, muito famosa, sempre ouviu, curtiu muitas músicas deles, e você agora começou uma caminhada cristã. Você, obviamente, ainda escuta algumas coisas, mas reduziu um pouquinho mais, não tem um desejo tão grande, mas continua ouvindo as músicas. E você tem um amigo dessa sua vida de curtir essa determinada banda que conhece e fica sabendo de um show que essa banda vai fazer aqui em São Paulo, e ele te convida, fala, vai ter um show da banda que a gente gosta, vamos lá, tal. E aí você se anima, poxa, afinal é o show da banda que você gosta. Uma banda boa, que toca uma música legal e você gosta daquilo. Só que daí quando ele começa a detalhar e passa o link ali para você ver os detalhes do show, você vai descobrir que o show ele ocorrerá num domingo. E o horário do show de início é às 18h30. Para você que é membro da nossa igreja, sabe que os domingos às 18h30 é o nosso horário de culto. Aí você começa a surgir algumas perguntas para vocês. O que eu faço? Tem problema eu ir num show de uma banda secular, ir no domingo, no horário do culto? Então é mais uma situação para a gente construir a nossa ideia aqui. Agora imagina você, que você na terceira e última aqui na nossa introdução, que você, logicamente, é uma pessoa que tem amigos, e antes de se converter tinha amigos que iam, bebiam com você, enfim, viviam a vida que você vivia antes de se converter. E um casal de amigos convida você para ir comer massas na casa dele, uma noite de massas, né? E vocês sempre beberam juntos, sempre viveram juntos, e naquele momento ali, vocês estão ali começando a massa e ele apresenta aquela garrafa de vinho que vocês bebiam antes de você começar sua caminhada cristã. Você é crente, ele não, e ele se alegra com aquilo e fala, nossa, eu comprei o vinho que você mais gosta, né? Tá aqui, ó, vamos beber junto, vamos curtir essa massa bebendo junto. E aí vem o pensamento, será que eu posso ou não beber? Será que eu devo ou não beber nesse momento? E ainda detalhe, dentro dessa situação que eu estou construindo aqui, esse amigo, ele também tem amigos em comum com outra pessoa da igreja, que ele fala, eu comprei esse aqui porque determinada pessoa vai vir a semana que vem aqui e a gente vai beber junto. E aí você começa a pensar, fala, poxa, será que eu deveria ou não beber? Né? O que eu faço diante
dessas situações, né? São 3 exemplos, são assuntos extensos e possivelmente cada um deles daria um estudo aqui ou um debate para nós, que eu não vou explorar nesse momento, mas são situações que não estão tão explícitas para nós, como, por exemplo, amor ao próximo, a proibição do adultério, do ódio, mas que são situações que não são tão específicas e que às vezes bate aquela dúvida, será que pode? Será que não pode? Eu faço ou eu não faço? Quais as consequências de eu fazer e quais as consequências de eu não fazer? Então, como introdução aqui, eu queria que você pensasse nisso. Esse não era o problema da igreja de Corinto. Ela enfrentava um outro problema. Os crentes podiam comer carne sacrificada. O problema deles, né? O crente podia comer carne sacrificada aos ídolos? De uma forma mais geral, a pergunta era assim: podia um cristão participar da carne que for oferecida a um falso deus em uma festa pagã? Podia um cristão comprar e comer carne oferecida aos ídolos? Podia um cristão, quando convidado à casa de um amigo, comer carne que fora oferecida aos ídolos? Essa introdução que eu fiz com essas situações hipotéticas, que por sinal, como disse, é bem diferente da igreja de Corinto, ela nos traz algumas questões que é importante para nós, porque os princípios que Paulo estabelece aqui para resolver esse problema, ele é útil para nós hoje. Porque, como eu disse, na nossa caminhada algumas coisas estão muito claras, estão muito explícitas. Algumas outras nós vamos lidar no cotidiano que às vezes a gente vai ficar em dúvida como fazer. E Paulo aqui expõe algumas coisas que para nós é muito explícita. Alguns princípios que para nós poderão ser utilizados, né, quando surgirem essas dúvidas. Eu quero lembrar com vocês aqui a questão de Corinto, algumas coisas que nós já falamos, inclusive em aulas anteriores. Primeiro, Corinto era uma cidade idólatra. E 2 das principais divindades de Corinto, a principal ali era Afrodite, né, a deusa do amor, a prostituição que havia na cidade, como nós já vimos em diversos momentos, e Poseidon, que era o deus do mar ali, que também era uma divindade muito adorada por eles. Mas eles eram idólatras, né? Eles tinham uma tendência natural a adorar outros deuses, né? Essa era a tendência deles. Alguma das características da igreja, como que nós já vimos, ela é formada, constituída com uma grande composição muito étnica, né? Ali na igreja de Corinto existiam gregos, romanos e judeus, mistura de classes sociais entre ricos, pobres e escravos, uma cidade formada com uma população mista e em trânsito. Era uma cidade portuária, as pessoas ficavam de passagem por Corinto. Então, essa é alguma das coisas que ocorre em Corinto. A igreja de Corinto, ela estava sendo influenciada, como já disse em outros momentos, pelo meio em que viviam, em vez de influenciá-lo. Na igreja de Corinto, o mundo estava ditando as normas e o comportamento da igreja. O problema dos ídolos na cidade de Corinto era algo muito sério, né? A cidade estava tomada de idolatria. Os crentes que se converteram em Corinto vinham dessa idolatria, tinham sido adoradores de ídolo. E é diante então desse cenário que surge a dúvida, e eles perguntam para Paulo: podemos comer carne que os pagãos oferecem aos ídolos? É pecado? Se eu comer, estarei adorando um ídolo? E aqui é importante eu fiz toda essa introdução, mas eu quero criar esse pano de fundo para nossa mente entender a situação em que eles viviam. E pesquisando um pouco sobre o assunto, fui fazer uma pesquisa aqui em como era a idolatria na época de Corinto, como era a oferta de sacrifícios na cidade nessa época. Então, assim, a gente vê claramente que o sacrifício a Deus fazia parte da vida antiga. E aqui é interessante que nessa característica havia 2 tipos específicos de sacrifício. O primeiro deles era o particular. E o sacrifício particular, os estudiosos vão nos dizer que o animal ele era dividido em 3 partes. Então uma parte simbólica era queimada sobre o altar ao Deus, né, o Deus ídolo que eles estavam adorando. Os sacerdotes recebiam a porção que tinham direito, porque uma parte era para aquele que fazia a oferta do sacrifício, e o próprio adorador, ele recebia o restante da carne com o qual oferecia
ele recebia o restante da carne e com esse restante ele oferecia um banquete. E aí é interessante que os estudiosos vão nos dizer que esse banquete ele poderia ocorrer no próprio templo, onde foi a adoração ali ao Deus, né, que ele adorou, o Deus ídolo dele, ou na casa do ofertante. Aquele que recebeu essa parte fazia um grande banquete ali e convidavam os seus amigos. E aqui, então, com esse pano de fundo, surge a primeira questão para os cristãos ali de Coríntio. Eles podiam participar daquela festa? Podiam comer uma carne oferecida a um deus pagão? E aí é interessante entender o contexto deles aqui, porque se não podiam, então estariam se excluindo de quase todos os acontecimentos sociais da cidade, porque aquilo era comum para eles. Né? E aí tem um segundo tipo de sacrifício, que além do particular é o público. Né? Tem a parte da porção simbólica, que é queimada, o sacerdote também recebe a sua parte, e o restante da carne ele é entregue às autoridades no sacrifício público. E o que as autoridades não aproveitavam ou não queriam, eles eram vendidos nos mercados, ali nos açougues daquele tempo. De uma forma, portanto, aqui então surge um segundo problema. Mesmo as carnes vendidas nos açougues, nos mercados ali, poderiam já ter sido oferecidas a um ídolo, a um deus pagão. Podia um cristão comprar e comer carne oferecida aos ídolos ou de origem duvidosa? De uma forma geral, esse era o contexto da igreja de Corinto. Esse é o pano de fundo para a gente entender o texto que nós lemos. Paulo, então, neste capítulo, está respondendo essa pergunta apresentada pelos coríntios. Né? E aqui o autor da revista ele nos propõe algumas divisões, que é a que eu vou usar, para que a gente possa entender esse texto. Né? Então, partindo do exemplo que eu dei, para que a gente consiga... Partindo da introdução de que existem algumas coisas na nossa caminhada cristã que estão muito explícitas, sendo elas certas ou proibidas, que estão muito explícitas para nós, porém existem outras situações em nosso cotidiano que a gente vive, que a gente precisa tomar uma decisão e que talvez não está tão clara para nós, e partindo do momento em que Corinto vivia ali e a questão da idolatria diante deles, a gente cria todo um pano de fundo para que a gente possa então entrar no texto aqui. E Paulo, ele começa ali no capítulo 8, nos versos de 1 a 3, falando sobre o princípio básico para eles ali, que o amor edifica, o amor constrói. Paulo não está aqui nesses versos condenando totalmente o conhecimento, né? Ele está preocupado que o verdadeiro amor controle o conhecimento. Paulo está preocupado com um conhecimento separado do amor. O conhecimento é importante, todos nós temos alguma parte, alguma medida de conhecimento, mas por si só ele é inflado e vazio. O cristão precisa estar cheio de amor, porque é o amor que edifica e é o amor que constrói. Veja o que Paulo diz assim, com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, ou seja, ele está respondendo, com respeito ao que vocês me perguntaram a respeito disso, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria, mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus, né? Então, o apóstolo aqui, o autor vai nos dizer que no capítulo 8 ele expõe 3 aspectos da controvérsia: o princípio básico do amor, a verdade fundamental sobre Deus, né, e a consideração suprema a ser estabelecida em qualquer debate ali de cunho ético. Então essas são as divisões que nós vamos usar, mas nós estamos na primeira aqui, que é o princípio básico do amor, que é os versos de 1 a 3. Em Corinto, havia os legalistas que recomendavam a obediência à lei mosaica. Contra eles, os liberais diziam que o melhor era agir com liberdade. Nisso, a resposta de Paulo foi a seguinte: o que realmente importa diante de vocês que ficam brigando por isso é o amor, não o conhecimento do tipo legalista e nem do tipo permissivo. Né? A igreja, e aqui é importante, ela está novamente dividida em 2 grupos. Lembra que a igreja de Corinto tem muitas divisões? Um que achava que não podia comer
carne de maneira alguma e outros achando que podiam comer em qualquer circunstância. Havia uma divisão de opiniões aqui. Então Paulo vai dizer o que realmente importa é o amor, não o conhecimento do tipo que pode ou que não pode, legalista ou permissivo. Não que ele condenasse o conhecimento, o que ele desejava era que o verdadeiro amor controlasse ou influenciasse o conhecimento deles. O conhecimento desprovido do amor e do poder para edificar, quando examinado mais detalhadamente, nem chega a ser verdadeiro conhecimento, nos diz aqui a nossa revista. Os crentes de Corinto não eram de todos ignorantes quanto a essa questão, né? Ele vai dizer, todos são senhores do saber, vocês conhecem sobre isso, mas o saber em si não era suficiente para resolver a questão, até podia prejudicar o relacionamento entre eles, porque o saber, que era uma questão muito específica de Corinto aqui, o saber ensoberbece, ou seja, eles eram soberbos por conta daquilo que eles conheciam. Se o conhecimento fosse o único meio aplicado para resolver a questão, poderia redundar em orgulho. O princípio para nortear ali então a questão é o amor que edifica e o amor que constrói, né? Então, como eu disse, a igreja ela está aqui novamente dividida. Um grupo que achava que não podiam comer carne de maneira alguma, e se tem outro achando que pode, aquele que é legalista e aquele que é permissivo. Há uma divisão ali. Eles conhecem sobre isso. E Paulo fala assim, ó, o conhecer de vocês pode ser orgulho, ensorbebecer, mas o que de fato edifica e que constrói é o amor. E aqui um ponto importante, o que é isso? O que o Paulo está nos dizendo aqui que tem a relação com a questão específica do alimento dos ídolos? O que Paulo nos deixa evidente aqui é que o conhecimento sobre as origens do alimento, rituais e religiosas de um pedaço de carne colocado à venda ou no açougue ali, ou na mesa do jantar de quem está oferecendo uma festa, em nada contribui para edificar a fé dos outros. Saber a origem daquilo e conhecer aquilo, nada vai contribuir para edificar a fé dos outros. O mais importante nesse caso é o impacto que a nossa ação pode causar sobre um irmão ou uma irmã diante dessa situação. Quando o que ele nos ensina aqui, que quando o nosso conhecimento é regido pelo amor, somos levados a amar a Deus e ao nosso próximo. Pensamos nos irmãos, vivemos para o Senhor e para o próximo. Nós vamos ver Paulo falando um pouquinho mais sobre isso no capítulo 10, que eu não vou entrar agora, mas questionando o que importa saber a origem disso, né? Não precisa ficar perguntando, eu estou falando de uma forma muito geral. Aqui, o que Paulo está julgando é a intenção do coração, é o conhecimento que ensoberbece, é o conhecimento que causa divisão. Mas o Paulo está falando assim, ó, ame a Deus e ame ao próximo e que esse amor possa reger a atitude de vocês, né? Falei em uma das aulas aqui que a grande lacuna, o grande problema da vida daquela igreja foi causada pela ausência de amor. E Paulo nos ensina que o amor ele não se vangloria, o amor ele não se orgulha, pelo contrário, o amor edifica, o amor constrói. O conhecimento e o saber, se não aos pés da cruz de Cristo, esse sim traz orgulho. E esse era um dos problemas dessa igreja. Né? Um conhecimento que não estava totalmente submisso a Cristo Jesus. Um conhecimento de situações em que mais causavam discussões do que de fato edificação na igreja. E aqui, a primeira lição que eu gostaria de extrair desse ponto para nós é que decisões baseadas puramente no conhecimento, sem amor, decisões baseadas puramente no conhecimento, sem amor, revelam o quão imaturo ou insensível nós podemos ser. Essa é a realidade da igreja de Corinto. Vou repetir. Decisões baseadas puramente no conhecimento, sem amor, revela o quão imaturo e insensíveis nós podemos ser. Então Paulo, ele não está aqui de fato falando, vocês precisam ser ignorantes, não precisam conhecer. Ele está dizendo assim, o conhecimento de vocês, eles precisam ser um conhecimento que vem através de Deus e flui em vocês. Para que vocês não sejam insensíveis.
Lembra da situação da igreja? A questão da idolatria era algo muito presente naquele povo. A questão daquilo que eles viviam, da cultura, estava muito real dentro deles. E Paulo fala, vocês sabem sobre isso. Só que somente o saber não traz conhecimento se você não amar e ficar sendo insensível diante das dúvidas e da imaturidade de algumas pessoas. E quantas vezes nos nossos dias, e aí aplicando para nós, porque eu falei que o princípio estabelece, a gente faz julgamentos com base no conhecimento, com julgamentos legalistas, ou somos muito permissivos diante de situações, mas não pensamos em que um conhecimento baseado na palavra de Deus deve encher a nossa vida para que a gente possa crescer junto e aprender junto. Levantei 3 situações simples, mas que talvez para algumas pessoas possam ser situações muito problemáticas no início da nossa aula. Mas muitas vezes, quando nós estamos divididos, quando nós estamos formando partidos, que nós já vimos aqui, quando nós estamos de um lado do X, do Y, do Z, a gente deixa que o conhecimento do X, do Y e Z norteie a nossa vida e não a palavra de Deus norteie a nossa vida, e nós somos insensíveis diante da situação. A gente corre para o lado dos legalistas quando a gente quer estar preso a algumas leis. A gente corre para o lado dos permissivos quando a gente quer ter liberdade de alguma coisa. E aí o princípio norteador da igreja fica sendo a opinião de homens e não o que Deus diz. E Paulo ele estabelece aqui que o princípio básico, né, é o amor que edifica, é o amor que constrói. A gente precisa ser transformado por esse amor que vem de Deus e transforma a nossa vida para que a gente possa alcançar a vida de outras pessoas. E essa era uma realidade muito presente na igreja de Corinto, né? Fiquem à vontade com os comentários, com as questões aqui apresentadas. Estou introduzindo para que a gente pense um pouquinho sobre isso. Então nós já vimos aqui uma introdução básica daquilo que é norteador, daquilo tanto certo quanto errado. Nós já vimos situações que nós não temos questões tão específicas, mas que nós precisamos tomar decisões, é certo, não é? Fazer ou não fazer. Nós vimos a questão da igreja de Corinto, enquanto eles estavam influenciados pelo sistema em que eles viviam, em como eles estavam trazendo esse sistema para dentro da igreja. Nós já falamos então aqui a questão da idolatria, do sacrifício de animais, do sacrifício aos ídolos dentro do contexto deles. E agora nós vemos então Paulo respondendo essa pergunta deles, se era pecado ou não comer, se deveriam ou não participar, e Paulo começando aqui chamando atenção para aquele que norteia tudo, que é o Senhor, que é aquele que nós devemos amar, porque ele diz, mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Interessante, né? O nosso olhar para o outro precisa ser através da ótica do amor de Deus. Sim, um amor que nos transforma e que nos leva a amar outras pessoas, né? E aí então nós falamos que o primeiro princípio aqui, o que edifica, é o amor, né? O princípio básico, o amor que edifica, o amor que constrói. Mas Paulo ele não para aqui. Paulo ele continua a desenvolver aqui, respondendo às questões da igreja, e ele de fato no capítulo 4 ele vai para a questão. Olha o que ele diz aqui. Portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. Olha o que é interessante aqui o raciocínio de Paulo. Portanto, em relação ao alimento, ele fez um parêntese falando do amor que norteia, que deve nortear, e ele volta. Portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. Então ele já chama a atenção aqui, ó, ídolo é do coração do homem, só existe um Deus. E aí ele vai, pois mesmo que haja os chamados deuses, né, que as pessoas chamam, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um único Deus, o Pai de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos. Olha, o Deus, o Pai, de quem vem todas as coisas, ou seja, ele é a origem de tudo, e para quem nós devemos viver. E ele continua.
em um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas. Olha a ação aqui, né? Colossenses, né? Cristo está desde o princípio, né? Por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. O conhecimento dos cristãos coríntios devia incluir o fato de que a idolatria nada significava. Então, se vocês conhecem, a idolatria não significa nada. Vocês sabem que existe só um Deus. Paulo concorda com eles e acrescentou outra verdade que também eles deveriam conhecer. Não há senão um só Deus. E aqui é interessante, né, que aquela igreja era multiétnica, ela tinha judeus ali dentro. E uma das primeiras coisas, né, judeus, né, aqueles que se converteram do judaísmo, né, que compunham a igreja. Uma das primeiras coisas ensinadas ao menino judeus era aquilo que ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Eles aprendiam isso desde criança. Todo judeu se apegava a essa verdade. Os cristãos de Coríntios não estavam menos convictos dela do que os judeus. E aqui um ponto importante é que os cristãos creem em um único Deus que é Pai, aquele que é a origem de todas as coisas, o propósito da nossa existência, e em Jesus Cristo, o agente e o mediador, aquele pelo qual todas as coisas vieram a existir. Essa é a verdade fundamental da qual nós não podemos nos afastar. Veja como interessante a construção de Paulo aqui, né? Paulo começa sobre o princípio fundamental, o problema na igreja de Corinto, a ausência de amor. Então, o princípio fundamental é um amor que edifica, é um amor que constrói. Mas a verdade fundamental, diante desse cenário que vocês vivem aqui, há um só Deus. Né? Ele reforça isso. E aí ele vai de novo para o problema. Olha comigo no verso 7. Aí ele vai começar a abordar o problema especificamente. Contudo, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, ainda habituados com os ídolos, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra. E como a consciência deles é fraca, fica contaminada. Paulo descreve aqui que alguns ainda não entenderam aquela verdade fundamental que ele descreve aqui no 4 ao 6 que nós já vimos. Né? Algumas pessoas pensavam que os ídolos fossem reais e pudessem contaminar aquele que come. E aqui a gente precisa considerar o pano de fundo que nós já vimos aqui. Eles ficaram muito tempo em contato com a idolatria. Né? Eles tinham muito tempo e isso mexia com eles, incomodava eles. Qual atitude fazer, o que fazer? Eu não vou adiantar aqui, mas a gente vai falar com mais detalhes sobre isso no capítulo 10. Mas assim, isso gerava uma questão e um incômodo dele. E aqui é interessante, porque Paulo, pela primeira vez, ele vai se referir a um grupo de forma direta como os fracos. Né? Alguns, olha... Contudo, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, ainda habituados com os ídolos, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra. E como a consciência dele é fraca, fica contaminada. Né? Ele fala daqueles cuja consciência é fraca, mas não é um rótulo. E aqui é interessante que ele dá ao grupo. É possível que esse era um termo que, dentro da divisão da igreja, aqueles que se consideravam fortes, os entendidos, usavam como uma forma de chamar aqueles que eram menos entendidos, né? Aqueles que eles consideravam fracos. Paulo diz que aqueles que eram considerados fracos, tinham uma consciência fraca, talvez ele chame isso por alguns motivos, né? Primeiro, porque talvez alguns pudessem ser novos na fé. Então eles ainda não estavam maduros diante de alguns assuntos. Segundo, que existia um grupo, porque já talvez não tão novo, não cresceram espiritualmente, se estagnaram. Era alguém que não fora totalmente moldados no seu relacionamento com Cristo. Ou porque alguns tinham medo da liberdade, eram aqueles super legalistas. Lembra do grupo que era permissivo e o legalista? Talvez alguns tinham medo dessa liberdade. E Paulo, então, talvez por isso, ele pegando um adjetivo que eles mesmos usavam para chamar os outros, ele chama de consciência fraca. Né? A consciência de um cristão que apresenta algumas dessas características é facilmente contaminada. Então, um cristão, no meio em que eles viviam, que ainda não estava, era novo na fé, não tinha sido ainda moldado totalmente em conhecimento, ou aqueles que
de fato ainda não tinham um relacionamento tão profundo com Cristo Jesus e estagnaram, ou aqueles superlegalistas, de fato eles tinham uma consciência fraca, né? E poderiam ser facilmente contaminados. Paulo faz uma... E aqui é interessante, porque aqui é o ponto que eu quero chamar a nossa atenção. Paulo aqui, ele faz uma inversão. Como então aqueles que se consideram fortes e instruídos poderiam se tornar pedras de tropeço e deveriam tomar cuidado para não escandalizar os crentes fracos? Então Paulo, dentro do princípio do amor, ele fala sobre a verdade fundamental, constrói que há um só Deus, que muitos deles sabiam, mas que alguns ainda não tinham entendido isso. E Paulo então ele inverte daqueles que eles julgavam fraco e ele diz no verso 9: contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Então, cuidado com essa liberdade, para que você, com a sua consciência tranquila, não faça qualquer coisa para sair aí escandalizando aqueles que são fracos, né? E aí ele volta lá para o verso... No verso 10, perdão. Pois se alguém que tenha consciência fraca vir você, que tem este conhecimento, comer num templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos? Ele faz uma pergunta. Lembra do sacrifício que eu falei no começo? Alguns sacrifícios, um amigo, ele recebia lá, ele ofereceu o sacrifício, ele recebia uma parte ali, e daquela parte que ele recebia, ele poderia fazer um banquete, tanto no templo ao Deus que ele ofereceu o sacrifício, como na casa dele. E Paulo coloca assim, ó, no verso que nós lemos aqui: pois se alguém que tem a consciência fraca vir você, que tem este conhecimento, comer num templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado aos ídolos? Então, assim, para aquele que entende que há um só Deus, não tem problema nenhum, porque você está ali, ó, mais ou menos parafraseando aqui, você está ali de boa, porque você é um cara que entende que há um só Deus e que ali não é um momento que ele... Mas tem alguns que não entenderam isso ainda. Estão sendo moldados, estão sendo transformados. E se vê você ali, ele vai fazer aquilo, mas a consciência dele fraca, de que não há um só Deus e um único Senhor, vai fazer com que aquilo seja um momento de idolatria no coração dele. Então, cuidado, porque se o princípio norteador é o amor, cuidado para aquilo que você não faça, não escandalize o seu irmão. Né? Paulo nos dá uma lição de como um crente maduro, que tem a sua vida regida pelo amor, deveria ajudar o crente fraco. Paulo diz claramente que nenhum cristão tem liberdade de assegurar seu direito, se isso significar dano às outras pessoas. Como é interessante essa construção de Paulo, né? Nenhum cristão tem liberdade de assegurar seus direitos, se isso significar dano às outras pessoas. Então, Paulo ele olha para os legalistas, ele olha para aqueles que são permissivos, e ele fala assim: o princípio que rege é o amor. Vocês sabem que há um só Deus e que essa idolatria não tem nada. Por meio de Deus veio todas as coisas e nós vivemos para Ele, e o agente disso é Jesus Cristo, aquele que nos aproxima de Deus. Mas tem alguns que não entenderam isso. E tem alguns que ainda têm a mente fraca porque estagnaram. Tem alguns que têm a mente fraca porque estão presos a essas leis, né, que vocês colocam e que vocês se acham muito certinho. Então, cuidado com a sua liberdade. Porque aquilo que você faz, usando da sua liberdade, que ele vai falar no capítulo 10, que a gente vai falar mais para frente, pode escandalizar a vida de outras pessoas. Né? Eu quero ler aqui o que nós já falamos no capítulo 6, verso 12. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Capítulo 10... né, que eu não vou explorar, mas eu quero citar, 10:23. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica, nem tudo constrói. Nem tudo é bênção para a vida daqueles que olham. E aí no 10:24, por isso que eu falei que eu vou explorar isso mais para frente. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros.
Comam de tudo que se vende no mercado sem fazer perguntas por causa da consciência, pois do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Então, se você não sabe a origem, vá lá no mercado e compra, porque beleza. Se algum descrente o convidar para uma refeição e você quiser ir, coma de tudo que lhe é apresentado, sem nada perguntar por causa da consciência. Mas se alguém lhe disser, isto foi oferecido em sacrifício, não coma, tanto por causa da pessoa que o comentou, como da consciência. Isto é, da consciência do outro e não da sua própria. Pois por que minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros? Se participo da refeição com ação de graças, por que sou condenado por algo pelo qual dou graças? E aí eu quero terminar essa exposição aqui da parte final no verso 31 do capítulo 10, que a gente vai falar com detalhe para frente. Assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. O pastor Júnior coloca aqui, naquela época, quem via eram os que estavam perto. Hoje precisamos ter cuidado com as redes sociais, pois não sabemos quem está nos olhando. É um desafio para nós nos dias de hoje, sim. Como eu disse lá no começo, são situações que não estão bem estabelecidas, mas que geram dúvidas. E como fazer? E aí Paulo norteia aqui, fala que você que já sabe que fazer determinada coisa X, Y ou Z não vai escandalizar, na sua consciência não pesa, tome cuidado, porque há alguns que olhando você, que já se julga mais maduro, fazer aquilo, vai pesar na consciência dele. E talvez você vai levar ele para o erro que ele cometia antes de entender o que é o sacrifício de Jesus e uma vida cristã. Então, cuidado com o próximo. Né? Como é interessante isso, né? Essa questão... eu quero caminhar aqui para a conclusão, só uma observação. Essa questão de comer carne oferecida a ídolos não é problema para a maioria dos cristãos de hoje. Mas os princípios estabelecidos no ensinamento de Paulo continuam a ter valor. Sim, Sandro, é importante pensar que essa palavra de Paulo é tão aplicável para os nossos dias atuais. Estamos vivendo num tempo em que temos pessoas cheias de conhecimento, mas desprezando o verdadeiro amor de Deus. E tem mais um complemento aqui que eu não vou conseguir ler agora. Sim, né? Como é importante isso? Porque a gente se julga demais e acha que por conta do nosso conhecimento a gente pode sair fazendo tudo. E a gente não pensa que tem aqueles que talvez ainda precisam ser moldados e transformados. E a gente despreza essas pessoas. E Paulo cita claramente aqui, conhecer, beleza, mas o princípio que norteia é o amor. E aqui eu quero, mas os princípios estabelecidos no ensinamento de Paulo continuam a ter valor. Há muitas práticas que não são proibidas na palavra de Deus, contudo, escandalizam desnecessariamente irmãos mais fracos. E isso é muito presente para nós. Por isso que eu falei que é o princípio, dessas coisas está estabelecido aqui. A realidade das situações que eu coloquei de formas hipotéticas, como eu disse, são diferentes da realidade que Coríntios estava vivendo aqui, mas o princípio que Paulo estabelece é o mesmo. E eu quero caminhar para a conclusão lá no verso 13 com vocês, perdão. Portanto, se aquilo que eu como, olha que lindo isso, leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, para não fazer meu irmão tropeçar. Olha que lindo que Paulo estabelece aqui. Nós já vimos todo o pano de fundo, todo o contexto, e Paulo fala assim, então se comer carne, se eu comer vai fazer com que o meu irmão peque, porque ele ainda não entende que a liberdade que nós temos, eu não vou mais comer carne. Eu vou dizer dentro do contexto aqui para o meu amigo, obrigado pelo convite, mas eu não vou nessa churrascada, porque eu não sei se o alimento, estou conjecturando aqui, não sei se o alimento é oferecido a ídolos ou não.
Então eu não vou. Porque na minha igreja tem alguns que, se vê eu tirar uma foto lá e postar no meu status, vão se escandalizar disso. Então eu não vou fazer algumas coisas, né? Porque eu estou olhando para o outro. Porque algumas coisas não me incomodam, mas incomodam a outros. A minha consciência entende algumas coisas, mas outros estão crescendo nesse processo. Conclusão, que nosso horário avança. Não, antes da conclusão, lição para nós, né? Decisão madura que proposta por Paulo: restringir a liberdade pessoal para causar o bem-estar coletivo. Uau, né? Restringir a liberdade pessoal para que haja um bem-estar coletivo. Lembra que eu falei em um determinado momento? O grupo X, Y, Z, eu não corro para qual lado, eu me restringo aquilo que a palavra diz, porque eu quero causar um bem-estar coletivo, que não era muitas vezes aquilo que eles faziam. Né? Então, Paulo, quanto a que vocês estão me questionando sobre isso, o amor, ele edifica, ele constrói. Conhecer sem amor de nada vale. Tá, você já sabe que é um só Deus, pelo qual tem todas as coisas, pelo qual nós viemos. Jesus Cristo é o nosso intermediário, ele nos aproxima de Deus. Alguns não entenderam isso. Então, cuidado com a sua atitude, porque alguns estão sendo construídos nesse conhecimento. E aqui, se aquilo que você faz, aquilo que você come, escandaliza o seu irmão, deixa de fazer, deixa de comer, dentro do contexto deles aqui, né? Restringir a liberdade pessoal por causa do bem-estar coletivo. Caminhando para a conclusão. Será que temos como objetivo ajudar, assim como Paulo fez, todos os cristãos a reconhecer que o conhecimento obtido de Cristo precisa informar e transformar hábitos, inclusive anteriores à conversão? O conhecimento cristão precisa informar e depois transformar os hábitos anteriores àquilo que nós vivíamos antigamente. Né? Não era só o conhecimento ali que era o problema, é que eles ainda não estavam sendo, eles não tinham sido transformados, os fracos aqui, as suas práticas de viver. Por isso a consciência acusava. Né? Segunda, para a nossa conclusão, o pensamento cristão precisa superar a atração exercida pelos individualismo e pelos direitos pessoais. O pensamento cristão precisa superar, né, aqui, o nosso individualismo pelo direito das outras pessoas. Terceira, fazer coisas duvidosas para se exibir não é demonstração de liberdade cristã. Se comer carne vai escandalizar o meu irmão, nunca mais vou comer carne. Eu vou voltar, e como eu disse, eu não vou expor um juízo de valor, mas eu vou voltar à introdução dessa aula. Eu dei 3 exemplos. A maçã do amor, na festa junina, depois que saiu do encontro de casais da PIB de Jandira. O segundo exemplo, o da banda. E o terceiro exemplo, daquela noite de massas regada a vinhos ali com seu amigo do passado. Né? Se fazer alguma dessas coisas, pensando num contexto aqui, aplicando, tá? Vai escandalizar o meu irmão? Mesmo que minha consciência diga que não vai escandalizar, por conta do conhecimento que eu tenho de Deus, do amor que transforma e flui para o próximo, eu não vou fazer. Porque Paulo diz isso aqui, se comer carne vai escandalizar o meu irmão, nunca mais vou comer carne. Se fazer alguma dessas coisas vai escandalizar algum dos meus irmãos, eu não vou fazer. Eu estou pegando o princípio, eu não estou explorando todo o assunto aqui. Por isso a gente tem que entender que algumas coisas a gente precisa, por amor, né, mudar as nossas atitudes. Paulo deixa explícito aqui para nós que o amor é a base para a unidade no corpo de Cristo. Sabe, meus irmãos, esse é um grande problema da igreja de Corinto e esse é um grande problema da igreja dos nossos dias. A falta de amor. E nós vemos quantas divisões nessa igreja aqui. Você que tem acompanhado essa série de aulas, quantos problemas, quantas dúvidas eles têm por conta das divisões. E Paulo deixa muito evidente aqui que o amor é a base para a unidade do corpo de Cristo. Mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Ele tem um relacionamento profundo com Deus. E esse relacionamento, como nós dissemos em uma dessas aulas aqui, ele transforma a pessoa e leva com que essa vida que é transformada por Deus viva uma vida que agora seja moldada pelo amor.
Mas o problema é que muitas vezes essa nossa liberdade, esse nosso querer opinar sobre tudo, esse nosso querer falar sobre tudo, esse nosso querer defender tudo que pensamos, causa tantas divisões. E Paulo deixa estabelecido o princípio aqui, ó, tem algumas coisas que não podem ser feitas. E não é porque é pecado ou é porque você vai ficar com a consciência pesada, mas é porque se você fizer, algumas outras pessoas vão pecar e vão ficar com a consciência pesada e vão ficar em grande crise diante disso. E quantos dias, em quantas coisas nos nossos dias não estão tão evidente que é certo que é errado, como a introdução da aula, mas que geram dúvidas para nós e geram dúvidas para outros. E aí a gente acaba saindo fazendo sem pensar naquilo que poderia causar de impacto para os outros. E pior do que sair fazendo, que é o grande problema da igreja de Corinto, é procurar os grupinhos que aceitam aquilo que a gente faz, para que a gente possa fazer com a consciência tranquila, sem se preocupar com aqueles que não entenderão aquilo que estamos fazendo. A Renata diz aqui, essa lição nos ensina que acontecia com os coríntios pode se aplicar nós hoje, sobre nossa conduta em relação à convivência em testemunho nosso cotidiano. Sim, ter discernimento em como agir. Sim, esse é o princípio que Paulo estabelece aqui. Paulo, a igreja já havia estabelecido aqui, Paulo vai falando sobre isso, sobre o comer comida sacrificada a ídolos, a proibição disso, mas Paulo ele muda aqui, não o princípio, mas a forma de agir em relação a isso. E a gente tem que tomar muito cuidado, meus irmãos. E aqui, como eu disse lá na minha introdução, não quero fazer um juízo de valor do que eu penso, do que eu não penso. Mas o Paulo estabelece aqui um princípio que norteia, o princípio que norteia o amor, e o amor faz com que eu me preocupe com o próximo, e que as minhas atitudes podem impactar na vida do próximo. Portanto, eu vou repetir para a gente orar e encerrar nossa aula. Portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, meu irmão e não a mim, nunca mais comerei carne, para não fazer meu irmão nunca mais comerei carne, para não fazer meu irmão tropeçar. E para a gente pensar sobre isso. O irmão Raimundinho pôs a situação aqui que eu falei da festa junina, mas como eu disse, foi um exemplo. Aquilo é um outro assunto muito mais para a gente pensar de uma forma mais abrangente num outro momento, mas eu coloquei aquilo como uma introdução para que a gente pensasse. Está claro para nós aqui o que Paulo norteia. Está claro aqui para nós o que Paulo nos direciona diante dessas situações e muitas outras. Tomar cuidado com aquilo que a gente faz, pensando sempre no que aquilo que a gente faz pode causar de tropeço para o nosso irmão. Amém? Vamos orar pedindo a ajuda do Senhor para que a gente possa viver de maneira que Ele nos ajude, que se for necessário parar de comer carne, não sei qual é a nossa carne, para que nosso irmão cresça e seja edificado, que a gente pare de comer carne, para que haja unidade, comunhão entre nós a cada dia. Pai, nós te agradecemos por esse domingo, por essa aula aqui, ó Pai, por esse tempo especial de exposição da Tua Palavra. Pai, nós estudamos, nós procuramos expor aquilo que entendemos do texto, mas muitas vezes nós nos sentimos muito limitados, Pai, diante de tudo isso. Mas Paulo deixa muito evidente aqui, ó Pai, a importância de ter um conhecimento moldado e transformado pelo Senhor, uma mente que se submete aos pés da cruz de Jesus, ó Pai. Paulo deixa evidente para nós aqui, ó Pai, a importância de entender, ó Pai, que idolatria é perder a referência, ó Pai. Idolatria é tornar por Deus aquilo que não é Deus. E quantos ali viviam dessa forma? Mas muitos já entenderam que há um único Deus, sobre o qual vêm todas as coisas, pelo qual nós vivemos viver. Mas alguns ainda estão crescendo nessa caminhada, ó Pai. Alguns presos a legalismo, alguns presos à influência cultural, outros arrogantes pelo seu saber, ó Pai, mas que entre nós, ó Pai, que na Tua igreja de Jandira e na Tua igreja dos dias de hoje, ó Pai, haja unidade,
Ó Pai, haja o desejo de olhar para os próximos e prestar atenção em nossas atitudes, ó Pai. Nos ensina a ser dessa forma, ó Pai. Nos ensina a nos submeter ao Senhor e deixar que essa transformação, ó Pai, que ocorreu em nossos corações, ó Pai, possa ser exemplo para a vida de outras pessoas. Que o Teu Espírito Santo, Pai, como eu disse, nessa nossa limitação de entender e dispor o Seu texto, tenha a liberdade de falar aos nossos corações como o Senhor deseja, para que não haja somente informação, mas que haja transformação em nossas vidas. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Obrigado pela paciência de me ouvir aí 1 hora. Eu sei que não é tão fácil, mas que a gente possa crescer cada dia mais na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, né? Que a gente seja transformado por esse conhecimento. A aula que vem nós falaremos do capítulo 9, né, de Coríntios, né? Então, conto com vocês aí, na presença de vocês, com o estudo e com a participação de vocês. Obrigado pela sua presença online, você que está nos assistindo agora e você que nos assistirá depois, né? Que Deus abençoe o seu dia, o seu domingo, e se Deus assim permitir, hoje à noite estaremos juntos às 18h30, tá bom? Grande abraço para todos vocês. Tchau, tchau.